Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje eu estou conversando com a Carla Weiss. Ela é especialista em desenvolvimento de líderes. Ela é palestrante, especialista em RH estratégico. E ela trouxe o livro dela, O Dono da História, que conta a história de um garçom, né? Isso. Só recapitulando um pouquinho, que vai aí passando por várias etapas até deixar de se fazer de vítima. Isso. É isso. Ele vai aprendendo a ser dono da história, né? Ser protagonista e assumir a responsabilidade por tudo que acontece na vida dele, sem delegar, né, para fatores externos, em vez de culpar o dólar, o câmbio, o governo. Ele aprende, né, com os líderes que ele serve como garçom. E aí ele ensina o leitor como você deixar de culpar os outros e assumir para você a responsabilidade. Né? Até porque quando a gente assume a responsabilidade pelo que está acontecendo na nossa vida, a gente atua. E aí a gente sai da zona de conforto e faz alguma coisa de diferente para mudar o status quo da situação. É verdade. Isso já aconteceu comigo já. Acho que com todo mundo, Patrícia. Acho que sim, né? No começo a gente se sente mais vítima no começo da carreira, você acha? Acho que no começo da carreira a gente se sente um pouco mais e depois ao longo da nossa trajetória a gente também tem momentos assim, porque tem dia que a vida é dura. Outro dia, um tempo atrás, eu estava lá mesmo resolvendo um problemão, com 1000 coisas acontecendo, e aí eu estava falando, meu marido falou assim para mim: você tá falando que nem vítima. Opa, vamos fazer a virada. Porque às vezes, por mais que a gente ensine, que a gente tenha consciência, eu falo, somos todos humanos, né? A gente escorrega. O ponto sempre é você tomar consciência que você escorregou, você se corrigir. E eu falo que é maravilhoso a gente poder contar com o olhar do outro para ajudar a gente quando a gente estiver num momento vítima, e aí a gente ir para a superfície, né, e assumir a responsabilidade pelas coisas e mudar a forma como a gente fala e a forma como a gente atua na vida. Realmente é tão bonito quando uma pessoa assume aquilo que ela fez de errado, né? Não só, porque é fácil você falar aquilo que você fez bem, fez certo. Ah, olha, eu fiz isso, fiz aquilo. Agora, o difícil é assumir um erro, né? É difícil porque precisa de humildade e ao mesmo tempo que precisa de humildade, você precisa também ter autoconfiança de que você teve um erro, mas que você não é uma pessoa errada, né? E que aquilo não é pessoal. E olhar para o erro, eu sempre falo para as pessoas, como um momento assim de uma super oportunidade de aprendizado. Né? O protagonista, ele tem um modelo mental de se ver como um processo, alguém que está aprendendo e está melhorando na jornada da vida, e não como um produto acabado. O arrogante se vê como um produto acabado. Eu estou pronto, eu sou isso. Não preciso mais aprender nada. E aí nada. tem dificuldade para assumir o erro, exatamente. Isso é uma característica de pessoas arrogantes, normalmente. É verdade. O erro ensina muito, né? Muito. Nessa época de recessão que a gente está passando, né, aqui no Brasil, 12 milhões de desempregados, né, que foi um número confirmado agora esse ano. Muita gente aí que perdeu seu emprego em 2015, em 2016, está tentando se recolocar no mercado e não conseguiu ainda. Tá mais difícil ser líder nessa situação que a gente está vivendo aqui no Brasil? Eu acredito como ser um bom líder assim? Eu acredito que está mais difícil ser líder, sim, por N questões. Eu acho que um fator que você colocou agora é um fator real, prático, tangível, que está acontecendo. Então, os líderes hoje nas organizações, eu ando por várias organizações, tem uma pressão muito grande pelo resultado, que está muito mais difícil de conseguir. Então, o líder hoje, e junto com isso, ele lida com uma mudança que está acontecendo na sociedade, onde ele tem muitos liderados que são de novas gerações e que enxergam o mundo de uma forma nova. Então, liderar hoje, juntando crise com as novas gerações, tem um fator aí adicional que exige mais dessa liderança. E o que exige dessa liderança? Exige
um olhar muito próximo às pessoas, né? Liderar por exemplo. Hoje é difícil você dizer uma coisa e fazer outra, né? Como dizia Ralph Waldo Emerson, filósofo que eu gosto muito, suas atitudes falam tão alto que eu mal posso escutar o som da sua voz. Então, o que você faz, que é o que eu chamo no livro do líder do tipo dito e feito, é o que faz a diferença. Ter um interesse genuíno pelas pessoas, né, de querer ajudar as pessoas, de realmente desenvolver a sua equipe. E o que eu falei para você no bloco anterior, da questão do nosso cérebro límbico, o líder, quando ele se comunica de dentro para fora, né, tem um autor americano que trabalha muito isso. Quando você trabalha de dentro para fora a sua comunicação, você vai se comunicar com pessoas e engajar pessoas que acreditam nas mesmas causas que você. Porque não dá para ser unânime. Então, nenhum líder vai conseguir engajar todos os funcionários, que são pessoas sempre, as pessoas são diferentes, da mesma forma. Então, é importante o líder ter um interesse genuíno pelo desenvolvimento da pessoa. Liderar hoje em dia é desenvolver pessoas, né? E a partir do momento que eu desenvolvo as pessoas, que eu me interesso por elas, elas se interessam por mim como líder, pelos meus negócios, e elas vão se dedicar para entregar um resultado, às vezes até além do que elas poderiam naquele momento, porque tem uma comunhão, tem um pacto nesse sentido. Vou te dar um exemplo. Eu tive um líder na minha vida que é uma pessoa que assim que eu tenho uma paixão muito grande e que ele tangibilizava para mim tudo que eu lia nos livros. E ele chamava a gente para conversar e o interesse dele era na pessoa. Então, tudo que ele fazia, ele compartilhava com a equipe. Quando alguém ia ser promovido do time de diretos dele, ele chamava todos, ele contava por quê. Ele dizia, olha, agora foi fulana que foi promovida, mas a próxima vai ser ciclana. Ai, que e ele legal fazia. Isso. Então ele compartilhava o sucesso com a equipe e a gente foi criando um time que tinha muita comunhão. Né? Eu lembro um exemplo bobo até, que um dia eu falei para ele que eu queria sair um dia, uma tarde do trabalho, porque eu precisava resolver um assunto pessoal. Ele falou, você não precisa me contar o que você vai fazer. Vai te fazer bem, é importante para você, faça. Eu confio em você. Aquilo, eu era super jovem de carreira. Eu falei, uau, né? Ele devotou tanta confiança em mim que a minha vontade era de fazer o dobro por ele. Que legal Ele isso. acreditou em mim, eu me senti fortalecida e a minha vontade era de devolver o dobro para ele. Eu lembro que eu pensava na época assim, o que eu posso fazer para ajudar esse homem? Para retribuir. Para retribuir o que ele está fazendo por mim. Então é isso, é uma troca, é o ganha-ganha. E acho que também o líder que age dessa forma é até mais difícil para os funcionários quererem enganar ou, por exemplo, no seu caso, né? Falar, olha, preciso resolver um assunto, mas não. A pessoa só queria ir para casa porque estava, sei lá, cansada aquele dia, não queria trabalhar. É mais difícil a pessoa fazer isso. Você não consegue, você não tem coragem. Você tem coragem. Você não tem coragem, você quer fazer o dobro e eu fazia mesmo, né? Eu acho que é uma troca, porque vem de confiança também isso. A gente entrega confiança ao longo do tempo, você constrói. E aí você vai adquirindo confiança do teu líder, mas eu acho que não foi eu que conquistei a confiança dele, ele confiou em mim primeiro e aí eu entreguei ao contrário. Então é um círculo virtuoso. Eu atribuo a essa pessoa que foi meu chefe, né, por muito tempo, assim, parte do caráter profissional que eu desenvolvi, da pessoa que das coisas que eu conquistei, dos resultados, porque ele era essa pessoa inspiradora, ou seja, ele fazia exatamente aquilo que ele falava, né? Com muita disciplina. Então, por exemplo, ele marcava reunião com a gente de equipe toda terça-feira, 8h30 da manhã. 8h29 ele estava sentado no lugar que ele costumava sentar. Eu lembro, era muito engraçado, com a pastinha dele e com astral, com alegria, compartilhando tudo o que acontecia, ele dividia com a equipe. Então ele confiava na equipe e a equipe devolvia para ele resultado. Então foi um super ganha-ganha. Foi um banco que eu trabalhei nessa época, era um call center, né, de quase 4.000 pessoas que
conquistou aí um monte de prêmios no mercado, foi considerado o melhor call center do mercado, ganhei prêmio no México, ganhei prêmio em Chicago, nos Estados Unidos, tudo por conta dessa construção que veio da força de um bom líder, que deu apoio. Eu falo que ele conseguiu ver no time dele o talento que cada um poderia contribuir. Nós éramos pessoas muito diferentes, mas ele conseguia lidar com essa diversidade e as pessoas entregavam para o negócio e para ele. Então todo mundo ganhou. Ganharam as pessoas, ganharam o negócio, ganharam os clientes e ganharam os acionistas. Que exemplo, né? É uma história muito legal essa. Muito legal, também achei. E para atingir pessoas diferentes, qual você acha que é o segredo? Uma pessoa muito diferente de você como líder, e aí? Eu acho que a melhor forma é a transparência, é a verdade, e você explicar, você falar por que você faz o que você faz. Né? Então, por que você tomou determinada decisão, para que o outro tenha o direito de fazer escolha de como ele vai lidar com essa decisão, se ele vai fazer parte ou se ele não vai fazer parte. As pessoas são muito diferentes, eu falo, e ao mesmo tempo iguais. Né? O que eu quero dizer com isso? Elas são indivíduos, têm sonhos diferentes, ambições diferentes, histórias, comportamentos, né? Mas elas são iguais no sentido das coisas que a maioria das pessoas buscam na vida. Grande parte das pessoas que eu conheci na minha história e que hoje eu vejo nas organizações querem coisas muito parecidas, que é felicidade, né? Se sentir bem. Uma boa colocação profissional. Uma boa colocação profissional, ser reconhecido. Né? Tem um outro filósofo que diz o seguinte, que todo mundo anda com uma placa na frente dizendo me reconheça. E quem disser que não tem essa necessidade pode estar mentindo para você sobre outras coisas também. Então, lidar com um time diverso, mesmo. Se você reconhece as pessoas pelo talento delas, né? Não trata todo mundo igual, procura tratar individualmente. O que um precisa é diferente do que o outro precisa. Eu acho que essas são coisas que fazem a diferença no curto, no médio e no longo prazo. As pessoas são diferentes, vão ter necessidades diferentes, mas a partir da forma como eu, líder, interajo com essas pessoas, é o resultado que eu vou conseguir. Então, por exemplo, outro dia eu estava fazendo um trabalho numa empresa e eu vi o líder dessa empresa tendo uma fala de vítima num evento, né? Culpando a sua equipe pelo resultado mais ou menos? Ruim. Vocês não entregaram o resultado que eu esperava que vocês entregassem. Quando ele fala vocês, ele está se isentando da responsabilidade. E aí ele deixou a equipe com um astral muito ruim, porque ele não se viu como parte do problema. E líder bom, é protagonista, além de tudo. Porque se a equipe não entregou resultado, uma parte do resultado foi eu que deixei de fazer. Teve alguma coisa que eu não fiz ou que eu não percebi. Tanto que eu falo que a frase mágica do protagonista é: o que eu ainda não fiz, se eu passar a fazer, aumenta a minha chance de ter resultado. Então, o líder, se a equipe está dando resultado, é responsabilidade do líder. Se a equipe não está dando resultado, também é responsabilidade do líder. Né? Então, olhar para as pessoas, reconhecendo os talentos individuais, a diversidade das pessoas, combinar esses talentos, transparência e agir com responsabilidade. E acho que também são fatores. E se colocar como membro da equipe, né? Sim. Não falar vocês e sim nós. Nós não atingimos o resultado, por exemplo, ele podia ter dito dessa forma. Sim. Nós não atingimos resultados, vamos ver o que a gente aprende com isso, o que a gente pode fazer diferente. O que está faltando. O que está faltando. Né? Então, aí vem a humildade também da liderança. Que é muito importante o líder ter essa humildade. Né? E que a gente vê em muitos lugares aí, que é uma raridade, né? Tá faltando não só líder, pouco. mas pessoas humildes. Principalmente entre os jovens. Eu quero falar disso daqui a pouco. A gente vai para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando mais sobre liderança, sobre ser protagonista da sua história. Até já.